Dia em memória de São Francisco de Assis, religioso 26º Semana do Tempo Comum, quarta-feira 4 de outubro de 23. Oração do dia. Ó Deus que fizeste São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro de Neemias capítulo 2, versículos do 1 ao 8. Era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: Por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia não estar triste, quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: O que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: Se for do agrado do rei e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: Quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: Se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar, até que chegue à Judéia. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Palavra do Senhor. Salmo responsório, 136. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza, cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti Jerusalém, eu me esquecer. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Se não for Jerusalém minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti Jerusalém, eu me esquecer. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 9 versículos do 57 ao 62. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu, vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O lugar onde podemos reclinar a cabeça. Homilia do dia 4 de outubro de 2023, site Pocket Terço. As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. As pessoas querem seguir Jesus, e logo de início nós vemos com toda clareza que existe uma consequência, existe um preço, e as aves têm os seus ninhos, as raposas têm a sua toca, mas o Filho de Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eis aqui a consequência principal de nós resolvermos seguir Jesus. Quando nós resolvemos seguir Jesus, nós nos tornamos estrangeiros e peregrinos neste mundo. É isso que significa o conceito de paróquia. Você, católico,
frequenta uma paróquia. Você é paroquiano. De onde vem a palavra paróquia? Paróquia vem do grego, que quer dizer acampamento de peregrinos. E exatamente essa é a ideia. Nós somos peregrinos neste mundo, nós somos igreja peregrina, quer dizer, não temos aqui a nossa pátria. Existe na linguagem cristã a tradição de chamar o céu de pátria, a com P maiúsculo. Na pátria, nós entramos no lugar do nosso repouso. Neste mundo, por enquanto, somos peregrinos, mas na Santa Missa, todos os dias na Eucaristia, quando nós recebemos a comunhão, nós temos uma espécie de mistura dessas duas coisas. Sim, nós ainda estamos nesse lugar de peregrinação, mas na missa nós temos uma pequena experiência da pátria. É por isso que nós, na Eucaristia, recebemos o pão dos peregrinos, o pão dos viandantes. Você vai se lembrar de que, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles precisaram levar pão, mas não tiveram tempo de fermentá-lo, por isso levaram pães ázimos, exatamente o pão com que são feitas as hóstias que nós comungamos. É um pão de peregrino, é um pão que resiste mais ao tempo, porque o pão com fermento tende a perecer e a se estragar, já o pão ázimo, que é mais duro, é também mais resistente ao tempo, ainda mais para uma longa caminhada. A partir disso, vemos que, embora sejamos estrangeiros peregrinando neste mundo, na Santa Missa nós encontramos o alimento da Pátria Celeste, pelo qual somos fortalecidos e restaurados para continuar esta caminhada. De alguma forma, embora o Filho do Homem não tenha onde reclinar a cabeça, na Santa Missa nós encontramos um lugar de repouso. Por quê? Porque, como na última ceia São João teve a possibilidade de reclinar a cabeça no peito de Jesus, em cada missa e em cada comunhão nós podemos fazer o mesmo, e nós podemos reclinar o nosso peito, reclinar a nossa cabeça no peito de Cristo, e ali sentir as pulsações do seu coração e do seu amor. Nela recebemos a graça, a força, a coragem e o amor que nos alimentam e fazem com que continuemos nesta peregrinação, desejando a pátria do céu. Um dia, nós iremos nos encontrar com o mesmo Cristo face a face. Um dia, vai acontecer verdadeiramente o banquete nupcial, o casamento entre a humanidade e Cristo. Um dia, nós estaremos em casa, então, não seremos mais peregrinos. Deus abençoe você. Dia de São Francisco de Assis, site Padre Paulo Ricardo. Celebramos hoje com grande alegria a memória de São Francisco de Assis, nosso santo seráfico, coração ardente de amor, exemplo extraordinário de homem evangélico, configurado a Cristo. São Francisco de Assis, numa época em que a Igreja Católica era a cultura em que as pessoas viviam, soube verdadeiramente enxergar onde estava o problema da Igreja. Os católicos tinham se transformado em cristãos de carteirinha, ou seja, os que, identificando-se como católicos, queriam fazer o mínimo dos mínimos. Ora, fazendo o mínimo dos mínimos, a Igreja veio andando ladeira abaixo, sobretudo no âmbito do clero, porque, quando os clérigos não procuram a santidade, ou seja, quando a locomotiva que puxa o trem não acelera, o trem inteiro começa a parar. Foi isso que aconteceu na época de São Francisco de Assis. Quando São Francisco se apresentou ao Papa pedindo a aprovação da sua regra, pediu-lhe permissão para viver o Evangelho sine glosa, ou seja, sem explicações que pudessem adocicar ou amenizar o conteúdo desafiador do Evangelho. Então os curiais, membros da Cúria Romana, logo se apressaram em dizer: mas o Evangelho não é para ser vivido, ou seja, com a radicalidade da pobreza de Jesus, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres. Assim, São Francisco de Assis pediu permissão, obedientemente, reverentemente, respeitosamente, ao Papa para viver a radicalidade do Evangelho. Pois bem, vemos claramente a diferença entre a pessoa que simplesmente quer ser salva cumprindo os 10 mandamentos, nada mais nada menos, é o que chamamos primeiro de católico de carteirinha, e aquela que verdadeiramente quer ser santa. O santo não quer somente cumprir os mandamentos, o salário mínimo, ele quer, generosamente, fazer aquilo que não é obrigado a fazer. São Francisco de Assis sabia que não era obrigado a viver a pobreza radical, que não era obrigado a não se casar e viver em castidade, que não era obrigado a viver a obediência heróica, mas, apesar de não ter tais obrigações, ele queria oferecer tudo isso a Deus, porque é nisso que consiste a santidade, o objetivo último da vida cristã, e em que, auxiliados pela graça de Deus, somos chamados a submeter o universo, para então, tendo-o submetido, tudo sacrificar por amor a Deus. Foi isso que Deus pediu a Adão no paraíso, quando Adão, em perfeita harmonia com a criação no paraíso, tudo dominava e oferecia a Deus em sacrifício de amor. O mundo estava bem, mas foi pela rebeldia de Adão que as coisas começaram a não funcionar. Por isso, Francisco de Assis é um exemplo luminoso da tarefa que todos nós ainda hoje precisamos realizar. A verdadeira ecologia de São Francisco é a ecologia de tudo submeter ao homem para que o homem, submetido a Deus, tudo entregue e sacrifique a Nosso Senhor.
Essa é a harmonia de São Francisco com a criação, uma harmonia que é sobretudo submissão, entrega e sacrifício de um amor generoso ao Criador.